Uma bênção. Amém, meu pastor. Boa noite, igreja. Que a paz do Senhor continue fortalecendo seu coração nesta noite. Depois desses louvores maravilhosos, vamos dar início ao momento da palavra, ao momento da meditação da palavra do Senhor, porque ela traz vida ao nosso coração, ela traz alegria ao nosso coração. E nesse dia tão especial, onde nós comemoramos, a ressurreição de Jesus, nesse feriadão aí na Páscoa, para a gente sempre lembrar e não podemos esquecer dessa obra maravilhosa que o Senhor fez por nós. Então você que está em casa também, fique ligadinho aí conosco, para a gente dar início a essa meditação. Queria convidar você a abrir sua Bíblia, livro de Lucas, lá no capítulo 24. Esse relato que nós vamos ler, ele está presente nos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Cada um traz um enfoque diferente, uma perspectiva diferente sobre esses acontecimentos, sobre a ressurreição de Jesus. E é sempre assim, já perceberam que quando várias pessoas veem uma história, veem um evento acontecer, se você perguntar a cada um como que aconteceu, cada um vai contar uma coisa diferente. Muita coisa vai ser em comum, eles vão repetir a mesma coisa. Só que às vezes um observou de um ângulo diferente, outro apresentou, conseguiu ver a história de uma outra posição. E quando você lê os relatos, da ressurreição de Jesus, vocês vão ver que os evangelistas, eles também fazem assim. Eles trazem uma perspectiva, muitas coisas, iguais, algumas coisas um pouquinho diferentes, mas porque, são várias pessoas relatando a mesma coisa. Então, lá em Lucas, no capítulo 24, a gente vai ler do versículo 1 até o versículo 9. E diz, a minha versão é a versão NVI, diz assim: No primeiro dia da semana, de manhã bem cedo, as mulheres levaram ao sepulcro as especiarias aromáticas que haviam preparado. Encontraram removida a pedra do sepulcro, mas quando entraram, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Ficaram perplexas, sem saber o que fazer. De repente, 2 homens com roupas que brilhavam como a luz do sol colocaram-se ao lado delas. Amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão. E os homens lhes disseram: Por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembrem-se do que ele lhes disse quando ainda estava com vocês na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos homens pecadores, seja crucificado e ressuscite ao 3º dia. Então se lembraram das palavras de Jesus, e quando voltaram do sepulcro, elas contaram todas as coisas aos 11 e a todos os outros. Uma palavra de oração. Pai querido e amado, muito obrigado, Senhor, por mais um dia na Tua casa. Muito obrigado, ó Deus, por mais uma oportunidade que temos, ó Deus, de nos achegarmos à Tua presença, de abrir o nosso coração, de louvar e adorar o Teu grande nome, Pai. Muito obrigado, Senhor, porque para nós isso é um privilégio, é uma alegria, Senhor, sem fim, Pai. E muito obrigado, ó Deus, por permitir momentos como esse para a Tua igreja aqui no Jardim Catarina. Nesse momento que o Teu Espírito Santo possa nos esvaziar, Pai, esvaziar das coisas deste mundo, esvaziar de nós mesmos, ó Deus, para que o Senhor venha nos encher com a Tua palavra, para que o Senhor venha transbordar a Tua palavra em nós, Pai, em nome de Jesus, Pai. Venha nos guiar, Espírito Santo, ao longo, Deus, dessa mensagem, porque queremos ouvir a Tua voz nesta noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Hoje, domingo de Páscoa, dia que nós comemoramos a ressurreição do nosso Deus, trazendo libertação para o seu povo. Como o pastor Jorge mencionou aqui, o Senhor Jesus venceu a morte, venceu o pecado e venceu o inferno. E nada pode nos separar desse amor tão grande que Ele tem por cada um de nós. Aqueles que eram escravos do pecado agora são livres pelo sangue que foi derramado na cruz. Aqueles que estavam condenados à morte eterna, agora pela graça e misericórdia do Senhor, poderão desfrutar de uma vida abundante. E para isso ser possível, foi necessário um sacrifício. Um preço foi pago para trazer essa liberdade que hoje nós podemos usufruir. E o preço foi o sangue.
foi o sangue de Jesus. E esse texto, né, que nós vamos mergulhar um pouquinho nele hoje, ele retrata esse momento onde os primeiros discípulos, no caso aqui as mulheres, né, as primeiras discípulas, começaram a encarar essa realidade de um Deus que morreu, mas que ressuscitou no terceiro dia. E Jesus, né, na sexta-feira, tinha sido crucificado. Aqui nos capítulos anteriores, né, a gente não vai ler, mas nos capítulos anteriores, né, tem toda o sepultamento de Jesus, né, ali José de Arimateia recorre e pede para o corpo de Jesus, cuida, limpa, né, perfuma, como era o costume daquela época, envolve num pano de linho, acho que era linho, se não me engano, e vai sepultar Jesus, colocar o corpo dele dentro de um sepulcro, né? A gente não usa muito essa palavra, né, sepulcro, mas era o nome, né, do cemitério de antigamente, vamos dizer assim. E aí, durante o sábado, né, era o período de descanso dos judeus, né? Eles guardavam o sábado, o último dia da semana. E aí a gente vai ver que essas mulheres preparam, né, como eram costumes também, para prestar ali as suas últimas homenagens, especiarias, perfumes, para depositar junto ao corpo daquele que tinha morrido. Hoje, para nós, é semelhante a levar flores no cemitério, não é verdade? A gente vai ali, às vezes leva um pouquinho de flores e coloca, né, perto do corpo daquele que foi sepultado. E lá no Oriente, o costume era levar especiarias, levar perfumes, para depositar e colocar ali ao lado daquela pessoa que tinha falecido. E aquelas mulheres guardaram o sábado e no domingo, bem cedinho, elas foram até lá para prestar essa última homenagem a Jesus. Achando elas, né, que seria a última homenagem. Mas vamos voltar lá no versículo 1 do texto que acabamos de ler. Capítulo 24. Fecha a Bíblia não, deixa aberta aí nesse texto. No primeiro dia da semana, no domingo, de manhã bem cedo, as mulheres levaram ao sepulcro as especiarias aromáticas que haviam preparado. Encontraram a pedra removida. Mas quando entraram, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Ficaram perplexas e sem saber o que fazer. Vamos dar uma pausa aqui. Como era costume, foram elas lá, separaram, prepararam as suas últimas homenagens para levar ali, depositar ao corpo de Jesus. Quando elas, aqui o Lucas não fala, mas acho que não me engano no Evangelho de João, a gente vai ver que essas mulheres, enquanto estão indo ao sepulcro, ao cemitério, elas começam a falar, gente, mas quem que vai remover uma pedra? A pedra é uma pedra, gente, pesada, grande, né? E é para elas dizerem entre si quem vai remover aquela pedra, porque provavelmente era um trabalho muito árduo, muito difícil, muito pesado, né? Muito braçal. Enquanto elas estão ao caminho, elas sabem, né, que haveria talvez ali um obstáculo, mas mesmo assim elas estão indo. Elas têm um desejo no seu coração de homenagear o Filho de Deus, que veio e fez sinais e maravilhas. Alguns evangelistas vão dar nomes de algumas dessas mulheres. E a gente vai saber que Maria Madalena estava entre elas, a Maria, mãe de Jesus, Joana e outras mulheres estavam presentes, mulheres que acompanharam o ministério de Jesus, mulheres que viram e creram que Ele era o Filho de Deus, que Ele veio salvar a humanidade dos seus pecados, o Messias prometido. Essas mulheres sabiam quem Jesus era, mas estavam indo lá, prestar de uma forma carinhosa, amorosa, essas últimas homenagens ao Salvador. Elas provavelmente queriam ter ido antes, mas como era o sábado e o judeu guardava o sábado, elas tiveram que esperar e só puderam ir no domingo. Isso é um detalhe aqui. E a gente sabe, gente, que o Senhor não trabalha com coincidências. Não existem acasos. Jesus disse que Ele morreria e ressuscitaria no terceiro dia. E o sábado estava lá no meio, para justamente as pessoas irem lá no terceiro dia, para testemunhar aquilo que iria acontecer. Quem removerá a pedra do sepulcro? Lá no Evangelho de Marcos. Elas sabiam que existiria algo que poderia as impedir de ver o corpo de Jesus. Mas mesmo assim elas foram em frente. E chegaram lá.
e se depararam com o sepulcro aberto. Aquela pedra que tampava o sepulcro estava aberta, já não estava mais fechando aquele sepulcro, ela já havia sido removida. E elas se espantaram, tiraram a pedra? E elas entraram lá. Só que ao invés de encontrar o corpo de Jesus, conforme elas tinham deixado lá na sexta-feira, elas já não acharam mais o corpo de Jesus. Não havia mais um corpo ali. E elas ficaram perplexas, meio que sem saber direito o que pensar, o que fazer diante desse fato inesperado. Essas mulheres acompanharam e viram que Jesus ressuscitava mortos. Ressuscitou Lázaro. Ressuscitou o filho da viúva. Jesus era aquele que tinha poder sobre a morte e sobre a vida. Mas elas estavam indo lá achando que iam encontrar um corpo estirado, da forma como elas deixaram. Eu não sei você, gente, mas se você for no cemitério, vamos pensar um pouquinho. Se eu for no cemitério, poxa, deixei uma pessoa aqui e quando eu volto no terceiro dia não está mais aqui, é estranho, né? No mínimo estranho. Até quando a gente vê algumas pegadinhas na televisão, né, que tem alguém que está num caixão, de repente acorda, as pessoas tomam um susto. Era mais ou menos nesse estado de susto, de apreensão. O que aconteceu, gente? Ele estava aqui. Mas já não tinha mais nada. E o que tinha acontecido? O que será que tinha acontecido com aquele corpo que elas deixaram lá de Jesus? Elas ficaram meio sem entender, sem saber o que pensar. Elas tinham nesse desejo o coração de ir até Jesus. Só que elas estavam buscando no lugar errado. E a gente vai continuar lendo aí no versículo 4. Ficaram perplexas e sem saber o que fazer. De repente, 2 homens, com roupas que brilhavam como a luz do sol, colocaram-se ao lado delas. Amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão. E os homens disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Elas queriam Jesus, mas estavam indo buscar no lugar equivocado. E aqueles 2 homens, né, que aparecem aqui, outro evangelista vai dizer que eram anjos, mas de alguma forma eram homens que tinham uma vestimenta que brilhavam como a luz do sol, e aquilo não era de algo humano, era de algo transcendente, algo que ia além das forças humanas, da capacidade humana. Elas estão ali diante de algo que está acontecendo. Primeiro, o morto que estava ali não está mais. De repente, 2 homens com uma vestimenta que brilhava como a luz do sol estão ali ao lado delas. E elas, naquele momento, começam a ficar amedrontadas, cheias de temor, e imediatamente baixaram com seu rosto para o chão. Ainda sem entender, se prostraram, se renderam, porque sabiam que de alguma forma estavam diante de algo que era maior do que elas. Tem alguém aqui que brilha como a luz do sol? Não tem. Então, se algo assim aparece diante de nós, no mínimo vai causar algum medo em nós. Que a gente, não é todo dia que a gente encontra com um anjo, não é verdade? Eu, pelo menos, nunca vi um anjo assim brilhando. E elas ali, cheias de temor no seu coração, um pouco de medo, natural, gente, também ficaria. Elas se rendem ao chão. Mas aquele anjo diz a ela: por que procurar dentre os mortos aquele que vive? Por que vocês estão aqui procurando no sepulcro, num cemitério, numa tumba, aquele que está vivo? Elas estavam querendo ir até Jesus, na mente delas um corpo apenas. Mas de repente o anjo chega para elas e fala: por que vocês estão buscando Jesus aqui, se ele está vivo? Essa pergunta ela é muito pertinente para nós também, porque às vezes nós estamos buscando Jesus no lugar errado.
Às vezes nós insistimos em procurar Jesus aonde Ele não está. E ficamos perdidos, perplexos, sem saber o que fazer. Porque nesses lugares, a gente só vai encontrar um vazio, uma ausência. Elas foram procurar num lugar de morte aquele que estava vivo. E muitas das vezes, nós vamos até lugares de morte, achando que lá vamos conseguir encontrar Jesus. Achamos que indo até esses lugares, Jesus vai estar conosco. Nosso Deus, Ele é um Deus de vida e não é um Deus de morte, espiritualmente falando. A morte aqui significa a ausência de Deus. E todas as vezes que buscamos a Deus em lugares de morte, nós não iremos encontrá-lo. E lugar de morte não são os sepulcros, os cemitérios, os necrotérios ou locais assim. Quando eu digo aqui lugares de morte, eu estou falando de lugares que são dominados pelo pecado, pelas trevas, aonde Deus não tem sido entronizado. E não são lugares físicos, são qualquer espaço aonde o centro, o fundamento, a base não seja Deus. E esse lugar pode ser talvez o nosso coração. Esse lugar pode ser às vezes um relacionamento, alguma amizade, pode ser talvez um sonho, um projeto que você tem percorrido, tem trilhado, tem perseguido. Pode ser um lugar de morte. Aqui eu estou usando a expressão figurada da palavra. E acho que vocês estão me entendendo. Às vezes a gente começa a buscar lugares de morte, seguir caminhos de morte. Às vezes o nosso próprio coração tem alguma raiz de morte dentro dele, que vai nos conduzir à morte. E morte eterna, morte espiritual. E essa morte espiritual, ela é sinônimo da ausência de Deus. E essa morte espiritual nos conduz ao inferno. Porque o pior do inferno é porque lá não vamos ter a presença de Deus. Lá já vamos receber, lá nós não, em nome de Jesus, mas aqueles que não permanecerem fiéis até o fim, crentes no Senhor Jesus Cristo, esses vão experimentar o que é viver sem a presença de Deus por toda a eternidade. Quando a Bíblia começa a falar do inferno, ela vai usar expressões de dor, de sofrimento, do lugar onde ninguém gostaria de ir, nem desejaria isso para o seu pior inimigo, para tentar nos mostrar aquilo que vai ser viver longe, sem a presença de Deus. Morte espiritual, a morte eterna, o juízo eterno. E muitas das vezes a gente está perseguindo esses lugares de morte, é o que vão nos levar até a morte. A gente vai continuar de mãos dadas com essas pessoas que vão nos conduzir à morte. Vamos continuar alimentando dentro de nós sentimentos, atitudes nossas que vão nos conduzir à morte. E o que Deus quer nos despertar essa noite é: por que vocês vão continuar procurando no lugar de morte aquele que é a vida, aquele que traz a vida, aquele que muda a nossa história, aquele que ressuscita os mortos? Irmãos, um pensamento muito comum nesse mundo que nós vivemos hoje é de: tá tudo bem, você está feliz, então tá bom, continua. Esse é o pensamento desse mundo, dessa era. Está feliz, está dando tudo certo aos olhos humanos, então continua. E muitas das vezes esses caminhos são de morte. Porque ainda que custe a alegria momentânea, ainda que traga lágrimas, não há outro caminho que não servir ao Senhor. E é um caminho maravilhoso. Sim, vai ter as suas pedras no meio do caminho. Vai. Mas o Senhor vai derramar graça e misericórdia sobre nós.
Aquelas mulheres estavam indo até Jesus e no caminho pensavam, gente, quem vai tirar a pedra do meio do caminho? Chegaram lá, a pedra já estava fora do caminho. E muitas das vezes é assim na nossa vida também. Quando a gente senta e faz as contas, servir a Deus vai me custar isso, isso e aquilo, mas eu também vou receber de promessas que Ele tem para isso, isso e aquilo. A gente sabe que as pedras vão estar lá no meio do caminho. Mas se for da vontade do Senhor, Ele remove as pedras. Ele manda pessoas para te ajudarem a tirar aquela pedra do meio do caminho. Ele nos capacita para remover as pedras no caminho. Ou de um jeito que a gente não entende, as pedras simplesmente somem. Mas para isso precisamos buscar os caminhos de vida, não de morte. Não de morte. Toda vez que buscamos a Deus em lugares de morte, nós não iremos achá-lo. Não iremos achá-lo. Lugar de morte. Eu vou repetir isso aqui, lugar de morte não são lugares físicos, mas é todo o caminho, todo o trajeto, toda amizade, relacionamento, sentimentos, ideias, planos, onde Deus não seja o centro, o fundamento, a base daquilo ali. Se nós estamos sendo movidos pelo nosso desejo, pelo nosso querer, provavelmente estamos indo num caminho de morte. Mas se nós somos movidos pela vontade do Senhor, isso sim é caminho de vida. Se nós estamos sendo movidos pela palavra do Senhor, isso é caminho de vida. Se nós estamos sendo movidos pelas promessas do Senhor, isso sim é caminho de vida. E é nesse caminho que nós somos chamados a percorrer. É nesse caminho, gente. Buscar a Jesus em lugares assim, lugares de morte, é perda de tempo. Ou melhor, é o pior jeito de nós gastarmos o tempo que o Senhor nos deu aqui nessa terra. Porque não vão gerar frutos bons. Muito pelo contrário. Devemos nos afastar e nos distanciar dos lugares aonde o mal reina na nossa busca por Jesus. Nós vivemos no mundo mal. E o próprio Jesus, quando orava pelos seus discípulos, Ele não orou para que Deus os tirasse do mundo. Não foi a verdade? E é por isso que nós estamos aqui. Jesus não orou para que o Pai os tirasse do mundo, mas para que Ele os livrasse do mal, livrasse dos caminhos de morte. E o Senhor, Ele tem prazer em fazer isso, Ele tem prazer em abençoar os seus filhos. Mas precisamos sim, toda vez que percebermos que estamos trilhando um caminho de morte, precisamos, não é por aqui, eu preciso me arrepender, eu preciso rever as minhas ações, eu preciso rever aquilo que está movendo o meu coração nessa direção e buscar um alinhamento com o Senhor, e buscar os caminhos do Senhor. E isso, irmão, é todo dia, tá? Não foi só no dia que você entregou a sua vida para Jesus. Não foi só um dia que você escolheu, eu aceito esse Jesus como Deus da minha vida. Mas é uma decisão que precisamos tomar todos os dias. Todos os dias. Vira para o irmão que está aí do seu lado e fala, é todo dia, irmão. É todo dia, irmã. Todos os dias. Enquanto o Senhor nos der fôlego de vida, precisamos usar isso que Ele nos deu para louvar o nome dEle e escolher, hoje eu escolho o Senhor, eu quero caminhar com o Senhor hoje, assim como ontem, antes de ontem, desde a minha conversão, e assim eu andarei até o final da minha vida, para chegar no final da minha vida, e assim como o apóstolo Paulo dizer, combati o bom combate, completei a carreira, e o quê? Guardei a fé, irmão. Para isso precisamos trilhar caminhos de vida, caminhos de vida. Eu vou fazer uma pergunta. Quem é o caminho de vida? Quem disse que eu sou a verdade e o caminho e a vida? É Jesus, irmãos. Como eu vou entender se estou trilhando um caminho de vida? É olhando para Jesus, é buscando Ele na sua palavra. O que Jesus faria no meu lugar? Qual é a vontade de Jesus para a minha vida? Senhor, me ajuda a trilhar caminhos de vida. O parâmetro é Ele. A regra é Ele.
Não é o que o mundo diz, não é o que eu sinto, mas é Ele. E Ele se revelou através da sua palavra. E é nela que encontramos vida. É nela que encontramos vida, porque nela Cristo está revelado. E a gente acha que ser crente não precisa ler a palavra. A gente esteve aqui de sexta para sábado, junto com a juventude, tivemos aí um acampa dentro, né? Alguns pais aí estão presentes, dos jovens que ficaram aqui conosco. E a gente teve um momento muito legal de testemunhar sobre como caminhar com Cristo. E ali muitos deles estavam experimentando o que a gente chama de devocional, que é você separar um momento no seu dia, ler a palavra, falar com pessoas, e eles estavam fazendo isso em conjunto, um puxando o outro, sabe? Um puxando o outro, um ajudando o outro. São amizades que vão te levar para o caminho de vida. E eles estavam ali compartilhando como que está sendo legal fazer isso. E outros mais velhos que também já passaram por esse processo, né, de descobrir amizades cristãs que vão te colocar nesse caminho de vida, que vão te ajudar nesse caminho de vida, que vão vir para te empurrar na direção certa. Eles estavam ali e foi um momento muito bonito, foi muito legal. Descobrindo isso. Descobrindo a beleza que é servir a Deus, descobrir a maravilha que é ler a palavra, ver as promessas e perceber que essas promessas estão disponíveis para nós. Mas só vão se dar conta aqueles que buscarem o caminho de vida. Nós precisamos entender que não é todo lugar, não é todo relacionamento, não é toda realização que vamos encontrar vida verdadeira e bons frutos. Não é, gente. A palavra do Senhor nos diz que há caminhos que aos olhos parecem direitos, mas o final é o quê? É morte. Mas precisamos pedir a Deus sabedoria para não andar nesses lugares de morte e buscar aquilo que nos trará vida, ou seja, aquilo que vai nos aproximar de Deus e que glorifique o seu nome para sempre. Precisamos parar de buscar os lugares errados e começar a buscar os lugares certos. As condutas certas, os pensamentos certos. E o certo e errado a gente encontra aqui. O certo e errado a gente encontra aqui. E nós precisamos buscar isso, irmãos. Precisamos buscar isso. Como eu vou conseguir avaliar a minha vida e saber se eu estou errando ou acertando? É na palavra, irmão. É na palavra. Mas se nós não buscarmos, nós não vamos perceber. E aos nossos olhos estar andando em caminhos em que o final é a morte. E isso é muito sério. Muito sério. Mas precisamos acordar. Precisamos nos despertar. Assim como aquele anjo chegou àquelas mulheres e disse: por que vocês estão aqui? Procurando entre os mortos aquele que vive. E o Espírito Santo quer falar aos nossos corações hoje: por que estamos andando caminhos de morte, se Deus tem vida para nós? Se Deus tem vida para a nossa família? Se Deus tem bênçãos a derramar sobre cada um de nós? Por que a gente está sendo tão cabeça dura, coração endurecido? E não ouvir o Espírito Santo nos despertando para a vida. Nos despertando para estar perto de Jesus, para ter um alinhamento com Jesus. É isso que nós precisamos, igreja. Mas o anjo, ele só não parou aí. Ele continuou com uma maravilhosa mensagem, que é o motivo da nossa celebração do domingo de Páscoa. Versículo 6 em diante, continua assim:
Depois do anjo perguntar àquelas mulheres, por que vocês estão procurando o lugar errado? Ele continua, ele, ou seja, Cristo não está aqui. Ele ressuscitou. Cristo ressuscitou. Lembrem-se do que ele lhes disse, quando ainda estava com vocês na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos homens pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então, aquelas mulheres se lembraram das palavras de Jesus. E quando voltaram do sepulcro, elas contaram todas estas coisas aos 11 e a todos os outros. Os anjos continuaram falando com aquelas mulheres da obra que Jesus estava realizando. E começaram a falar das próprias palavras que Jesus tinha dito antes. E elas começaram a se lembrar. Começaram a se lembrar das palavras de vida. Elas começaram a compreender a vida e a obra de Cristo. Começaram a compreender que a vida e a obra de Cristo não acabava na morte do corpo de Jesus. Elas começaram a compreender que Jesus havia vencido a morte e tinha ressuscitado. Elas entenderam que não era num lugar de morte que elas encontrariam o Deus da vida. E o coração delas continuou cheio de temor, mas agora elas eram tomadas de uma alegria, porque Jesus não estava morto. Jesus tinha ressuscitado. Ele agora estava vivo. Vivo. A Bíblia conta que elas ainda estavam um pouco amedrontadas, mas que agora o coração delas foi tomado de alegria. O coração foi tomado de alegria. Por quê? Por causa da esperança no seu coração foi reavivada. Elas começaram a se lembrar do que Jesus tinha dito. Jesus já tinha falado tudo isso para ela, para os discípulos. Olha, eu vou ser entregue. O meu corpo vai padecer. Eu vou ser crucificado. Mas ao terceiro dia, eu ressuscitarei. E Jesus ainda fala, eu estou dizendo isso para que quando acontecer, vocês creiam. E quando elas começaram a se lembrar dessas palavras, aquelas mulheres começaram a se lembrar do que Jesus havia dito, da promessa de ressurreição, que a obra dele não terminaria na morte, mas que ele ressuscitaria. E aquilo enche o coração delas de alegria. E elas já não conseguem mais se conter. E elas voltam para encontrar os outros 11 discípulos e todos os outros que estavam lá. E elas começam a falar, Jesus ressuscitou. Jesus não está mais morto, nós fomos até o sepulcro e ele não está mais lá, ele ressuscitou, ele está vivo, ele venceu a morte. Aleluia, aleluia. Tudo aquilo que ele fez ainda não terminou, ele ressuscitou, para quê? Para nos dar vida. Para nos dar vida, para tirar gente como nós, que estávamos andando um caminho de morte e falar, não, meu filho, vem porque eu tenho vida para você, vem porque eu venci a morte, eu tenho vida para você. Jesus, ele venceu a morte, para que quando um dia esse corpo aqui morrer, nós vamos viver com ele. 24 horas, eternamente, na presença do Senhor, o adorando, e desfrutando da maravilha que é a presença de Deus continuamente. Aquelas mulheres deixaram de lado as especiarias e os perfumes que elas estavam levando para homenagear um corpo morto. Elas saíram daquele sepulcro, daquele lugar de morte, e aquelas lágrimas de tristeza foram transformadas em júbilos e alegria. Porque o Salvador está vivo. O Messias não está morto, ele está vivo. O Redentor, ele vive. O Rei dos Reis, ele vive para sempre. E cheias de esperança, elas voltaram correndo para anunciar o que acabaram de testemunhar. E começaram a falar, Jesus está vivo. Jesus ressuscitou, ele não está morto. Todas aquelas pessoas viram Cristo morrer.
E quando a gente vê alguém morto, isso mexe com a gente. Isso coloca lembranças na nossa cabeça. Não é verdade, gente? Quando a gente quem aqui já participou, já esteve perto num sepultamento, você vê aquela pessoa no caixão, não é assim uma memória boa, não é verdade? E aquelas mulheres voltam, lembra daquele que estava morto? Esqueçam isso, ele não está mais assim. Ele não está mais assim, mas ele está vivo. Aquela imagem que vocês tinham de um Deus morto, pode esquecer, ele está vivo. Aquela dor e sofrimento que a gente chorou por ver o Messias morto, esqueçam isso, ele está vivo. E elas anunciam e falam, até enfrentam a incredulidade. A princípio, aqueles homens não acreditam naquelas mulheres, mas elas continuam falando, Deus está vivo. Deus está vivo. Maria Madalena tem a oportunidade de ser a primeira a ver Jesus ali ressurreto. E ela fala, Deus está vivo. Irmãos, e é essa mensagem que chegou até nós, há 2000 anos, que o nosso Deus não está morto, Ele está vivo. E porque Ele vive, a gente pode crer que existe um amanhã na presença dEle. É porque Ele vive que a nossa vida aqui não é uma obra do acaso. Mas não, irmãos, nossa vida aqui é um propósito. Estamos perseguindo aqui um caminho que vai nos conduzir até a vida. Porque Ele vive. Caminhando aqui para a nossa conclusão. É preciso parar de buscar lugares de morte, pois não é na morte que encontraremos a vida. A vida verdadeira só encontramos em Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, irmão, minha irmã, se você tem trilhado por um caminho de morte, se você tem se cercado de pessoas que estão te conduzindo à morte, é hora de parar, é hora de dar um stop, é hora de rever o seu caminho e voltar a trilhar os seus passos num caminho de vida. E esse caminho só tem um. Só tem um. Ele é Jesus, irmãos. É Jesus. Às vezes os caminhos de morte são sutis, são confusos. Às vezes a gente não consegue distinguir direito, mas que o Espírito Santo revele aos nossos corações aonde temos falhado, aonde temos conduzido a nossa vida, para que possamos voltar, dar a volta e começar a andar na direção de Jesus. Não podemos esquecer da palavra de Deus, das promessas de salvação para o seu povo, daqueles que confessam a Jesus como seu Salvador. Aqueles anjos começaram a lembrar, ei, lembra o que Jesus disse? Que Ele morreria, mas ressuscitaria? E nós não podemos nos esquecer das promessas do Senhor para mim e para você. Não podemos esquecer que Ele nos prometeu vida e vida com abundância, a desfrutar da sua bondade, da sua vontade que é boa, perfeita e agradável, a de uma trajetória que vai valer a pena, a numa trajetória onde o final, irmãos, é estar no céu com o nosso Salvador, onde não haverá mais choro, onde não haverá mais dor, mas haverá a vida verdadeira. Aqui a gente só tem um gostinho do que é estar com Cristo. Mas vamos viver isso na sua plenitude, quando estivermos no céu com Ele. Que possamos dizer assim como Jó, eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Porque Ele é a razão da nossa esperança. Quando nós olhamos para uma cruz como essa, a gente sabe que ela está vazia. Porque o Cristo que um dia foi pregado lá, está vivo. Ele ressuscitou. E um dia vai voltar para buscar aqueles que permanecerem fiéis até o fim. Com essa esperança que o seu Redentor vive e que por fim vai se levantar sobre a terra. Chamando aqueles que são seus. Irmãos, que essa esperança fique firme no seu coração. Queria convidar você a ficar de pé.